Oi, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe. Na aula de hoje nós vamos estudar uma parte importante dos computadores, que é memória. A memória está presente nos computadores porque ela é responsável por armazenar os dados e as instruções. As instruções, os programas, os softwares podem ser vistos como os dados. Então eu vou tratar agora os dois como dados, bits, zeros e uns. Então, o que a gente quer? A gente quer que o processador, que a gente estudou, consiga ter acesso aos dados de forma rápida. Então, o que seria o mundo ideal? O mundo ideal é a gente ter muita memória, que ela seja rápida. Mas o que a gente tem na prática? Na prática, a gente tem memórias que são rápidas, que é o caso da SRAM, mas que custa mais caro. E a gente tem memórias mais baratas, como o disco rígido, mas que tem um tempo de acesso muito grande. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de montar um sistema que permita que a gente tenha o melhor dos dois mundos. Que a gente tenha memórias rápidas e que custem pouco. Então, para fazer isso, a gente vai montar uma hierarquia de memória em que a gente vai ter vários componentes que vão estar interconectados entre eles, montando uma hierarquia, permitindo eu simular que eu tenha muita memória e que eu tenha um tempo de acesso pequeno. Na figura, a gente está vendo aí os tipos de memória. Então, o primeiro tipo de memória que a gente vê aí é a SRAM. Ela é a memória mais rápida, ela é pequena e ela tem um custo por bit mais elevado. O segundo tipo de memória é a DRAM. Ela também é rápida, ela é pequena e tem um custo por bit elevado. E a mais lenta é os dados armazenados em disco, que tem um custo menor por bit, permitindo que a gente tenha memórias maiores, mas elas são mais lentas. Então, a solução para o problema do custo da memória e do tempo de acesso é usar a hierarquia de memória. E a hierarquia de memória vai ser baseada num princípio, que é o princípio da localidade. Então, o princípio de localidade diz para a gente que programas acessam uma pequena proporção do seu espaço de endereçamento por vez. A gente tem a localidade temporal, onde os itens acessados recentemente provavelmente serão acessados em breve novamente. É o caso de instruções em loop de variáveis. Se a gente acessou uma variável, tem grandes probabilidades de a gente acessar essa variável novamente. Ou seja, aquilo que a gente acessou em um dado tempo recente, possivelmente vai ser acessado novamente. Já na localidade espacial, os itens próximos aos acessados recentemente provavelmente serão acessados em breve. Se a gente acessou uma variável, possivelmente a gente vai acessar a variável próxima a ela. É o caso, por exemplo, de acesso a instruções sequenciais e de vetores e arrays. Se a gente acessou uma posição de um array, tem grandes chances de a gente acessar a próxima posição do array. Então, a localidade temporal diz para a gente que se um dado foi acessado, possivelmente vai ser acessado de novo. E a localidade espacial diz que se um dado foi acessado, possivelmente a gente vai acessar um dado próximo a ele. Então, a gente vai tentar usar o princípio de localidade para estar transferindo os dados para a memória que é mais rápida, que tem maior chance de serem utilizados, seguindo o princípio da localidade temporal e espacial. Então, se a gente aproveitar bem a localidade, a gente pode montar uma hierarquia de memória, onde a gente vai ter muita memória no disco. Então, a gente vai guardar tudo no disco. Só que o tempo de acesso do disco é lento. Então, a gente vai deixar tudo no disco e o que a gente for usar mais recentemente, a gente vai deixar mais próximo do processador. Então, o que a gente quer? A gente quer que o processador tenha os dados prontos para ele poder estar usando, tanto os dados quanto as instruções. Então, a gente não quer deixar o processador ocioso. Para isso acontecer, a gente tem que ter o dado bem perto de onde ele busca, que é na memória de instruções e dados e nos registradores. Então, a gente vai tentar deixar na memória principal os dados que tem mais chance dele estar utilizando. Então, a gente vai copiar do disco para a memória principal os dados acessados recentemente e próximos. Então, a gente vai ter uma memória menor, que tem um menor tempo de acesso, que custa mais, que é a memória DRAM, memória principal do computador.
O disco ele vai guardar os dados de forma permanente, então ele é uma memória não volátil. Já a memória DRAM vai guardar os dados enquanto tiver energia nela, enquanto ela estiver ligada. Então ela é uma memória volátil. Se a gente desligar o computador, o que está no disco não é apagado. Se a gente desligar o computador, o que está na memória DRAM é apagado. Por quê? Porque ela é uma memória volátil. E aí a gente vai copiar os dados acessados recentemente e próximos em uma cache SRAM menor. Então essa memória SRAM, que é mais rápida e menor do que a memória principal, ela fica implementada na CPU. Então no processador a gente vai ter uma cache, que é uma área de memória, que é feita com essa memória mais rápida, mas que ela é mais cara, então ela é menor, que a gente vai deixar os dados que têm mais chance de serem usados para guardar para o processador poder utilizar. Então, dessa forma, a gente vai ter uma hierarquia de memória que a gente pode representar na figura, onde a gente tem uma pirâmide dividida em níveis. O nível 1 é o nível mais próximo da CPU, é onde a gente vai estar guardando os dados que têm menor tempo de acesso. Então, quanto maior a chance de um dado ser utilizado, mais próximo da CPU ele tem que estar, para diminuir o tempo de acesso dele, para a CPU não ficar ociosa. Então, a gente pode ter vários níveis na nossa hierarquia de memória. O nosso objetivo é deixar o dado próximo da CPU com menor tempo de acesso e, ao mesmo tempo, parecer que a gente tem muita memória. Então, a gente pode ir aumentando o tamanho da nossa memória a cada nível, onde no último nível é o que a gente tem a maior memória, que é o caso, por exemplo, do disco rígido. Então, a vantagem da hierarquia de memória é organizar a memória de tal maneira que a gente diminua o tempo de acesso para buscar os dados na memória, deixando a memória mais rápida próxima da CPU e que a gente possua muita memória, utilizando assim o custo da memória que é mais barata, fazendo parecer que a gente tem muita memória. Então, nos nossos níveis da hierarquia de memória, a gente vai ter a nossa unidade que a gente vai estar copiando, que vai ser um bloco. Tá? Pode ser um bloco, o bloco pode ser uma linha, tá? O bloco pode ter múltiplas palavras. Então, esse bloco, que é representado aí como um quadradinho na nossa figura, tá? Ele vai ser o bloco que vai ser copiado, que vai ter os dados que o processador vai estar buscando na memória cache dele, que também vai estar relacionado com a memória principal, que vai estar relacionada com a memória que está no disco. Então, se o dado for acessado, ele vai ficar no nível mais alto, vai ficar mais próximo do processador, a gente vai colocar ele na memória cache do processador. Ele também vai estar na memória principal e também vai estar no disco rígido. Então, na hora que a gente for buscar esse dado, se ele foi acessado, ele vai estar na memória, a gente vai acessar o dado, ele vai estar lá. Então, quando a gente acessa o dado, ele já está lá, a gente diz que a gente teve um hit, a gente acertou. E aí a gente fica satisfeito, tá? Por quê? Porque a gente quer buscar o dado sem ter que fazer a CPU ficar ociosa. Então, a gente quer aumentar o nosso memory hit, nosso acerto na busca no cache. Uma maneira de a gente medir isso é medir a taxa de acerto, que diz o número de hits por acesso. Se o dado não estiver lá, vai acontecer o oposto do hit, que é o miss. Quando ocorre um miss, a gente vai ter que buscar o bloco no nível mais baixo da hierarquia de memória. Isso vai ocorrer num tempo maior. Então vai ter um tempo necessário aí que a gente chama de miss penalty, que é a penalidade do miss. E a gente pode medir a taxa de falha. A taxa de falha vai ser o número de misses por acesso, que vai ser também 1 menos a taxa de acerto. Ou seja, a taxa de acerto mais a taxa de falha é 1. Então, a gente busca o dado, quando tem o miss, no nível mais baixo. E aí, o que pode acontecer? A gente pode ter um hit ou pode ter outro miss e continuar descendo na nossa hierarquia, aumentando assim a penalidade. Então, resumindo as tecnologias de memória que a gente tem a memória SRAM, que é a Static RAM. Geralmente ela tem tempos de acessos que variam entre 0,5 nanosegundo a 2,5 nanosegundos e custam por volta de $2.000 a $5.000 por gigabyte. A memória DRAM, que é a Dynamic RAM, tem um tempo de acesso que custa entre 50 nanosegundos e 70 nanosegundos, tem um custo por volta de $20 a $75 por gigabyte. E o disco magnético, que custa que tem um tempo de acesso entre 5 e 20 milissegundos,
e tem um custo aí entre 20 centavos e $2 por gigabyte. Então, o que a gente quer é ter memórias rápidas, como a Static RAM e a DRAM, mas que custem barato, que dê pra gente ter muita memória, que é o caso do disco magnético. Então, para diferenciar as memórias, tá? A Static RAM geralmente é implementada usando um transistor. A Dynamic RAM utiliza alguns capacitores. Essas duas são memórias voláteis. Elas precisam de energia para estar guardando o valor, para estar armazenando o valor. Já o disco magnético, você precisa de energia só para fazer a leitura e movimentar o cabeçote, mas se você desligar ele, você não apaga o conteúdo. O ideal é a gente ter então um tempo de acesso da DRAM com capacidade e custo do disco. Para fazer isso, a gente vai usar nosso hierarquia de memória. Tá? Então, na tecnologia DRAM, o dado é armazenado como uma carga no capacitor. Então, a gente vai ter um transistor para acessar a carga. Como é um capacitor, ele tem que ser periodicamente refrescado. Então, periodicamente, a gente tem que fazer a leitura dele e fazer a escrita nele. Tá? Então, como é que funciona? A gente lê o dado e escreve novamente, de tempos em tempos. E a gente executa isso em uma linha da DRAM. A DRAM pode ser organizada como um conjunto de bancos de memória. Tá? Então, a gente vai ter várias colunas que armazenam os dados. Essas várias colunas podem ser organizadas em vários bancos de memória. E aí a gente pode fazer o acesso ao banco de memória enviando um endereço, tanto para leitura ou para escrita. Tá? Então aí na figura está escrito column, que é a coluna, RD é read, WR é write. Então a gente manda um endereço para fazer leitura ou escrita, e aí esse endereço é usado para fazer a leitura ou escrita do dado. A vantagem da gente usar um banco de memória é que a gente pode estar acessando os bancos de forma paralela. As gerações de DRAM têm evoluindo ao longo do tempo. A gente viu que tem aumentado o número de transistores no processador, permitindo também que a gente diminua a velocidade do clock. Na memória, a gente também tem uma evolução. A gente observa aí na tabela o tamanho do chip, o custo por gigabit, o tempo total de acesso para uma nova linha ou coluna e o tempo médio para acessar uma coluna já existente, de 1980 até 2012. O que a gente observa é que o tamanho da DRAM aumentou 4 vezes, a mais ou menos a cada 3 anos, até mais ou menos 1996, quando diminuiu a taxa de crescimento. Tá? A gente continua tendo aí um crescimento no tamanho do chip. A gente está tendo também um barateamento, está caindo o custo por gigabit. A gente também está tendo a redução no tempo total de acesso e também está reduzindo o tempo médio de acesso para uma linha existente. Tá? Então a gente vê evolução aí em todas essas linhas. Mesmo assim, a gente continua querendo usar a hierarquia de memória, por quê? Porque a gente quer mais memória e a gente quer pagar pouco, pagar menos. Então, o desempenho da DRAM vai depender do tempo de acesso à linha. Então, ele vai ter um buffer na linha, que é o row buffer, que vai permitir que várias palavras sejam lidas e atualizadas em paralelo. Então, em vez de eu buscar só uma palavra, eu posso buscar mais de uma palavra. E aí a gente tem um tipo de DRAM que é a chamada SDRAM, que é a DRAM síncrona. O que ela vai ter um sinal de clock, que é síncrono, que vai permitir o acesso consecutivo em um conjunto, sem ser necessário enviar cada endereço. Ela tem uma largura de banda melhor. Ela permite que eu busque mais dados num dado período de tempo. E aí ela organiza a memória em bancos, que é os banks, que permite o acesso simultâneo em múltiplas DRAM, como se eu tivesse várias memórias e elas pudessem todas serem acessadas simultaneamente. Tá? Isso permite aumentar a largura de banda, porque eu posso buscar o dado de cada uma delas, que é mostrado na figura agora. Então, como é que a gente melhora a largura de banda da memória? Então, na letra A, a gente tem a memória organizada como uma palavra de largura.
Então, a gente tem o processador, a cache, o barramento e a memória. Se eu for buscar um dado, eu vou buscar uma palavra. Uma maneira de eu melhorar a largura de banda é aumentar a largura dos dados que eu vou transmitir no barramento. Então, eu posso ter uma memória maior, mais larga, tá? Permitindo com que eu busque mais palavras na memória, tendo mais barramento. Outra forma, sem que eu tenha que aumentar proporcionalmente o barramento, tá? Aí eu permitir o acesso paralelo à memória. Então, eu vou ter vários bancos de memória, de tal maneira que eu possa acessar um endereço em cada um desses bancos, que é a chamada memória interleaved. Tá? Só para dar uma ideia, suponha aí que eu tenha um tempo de acesso um tempo de penalidade de 15. Então, se eu for buscar uma palavra na memória de 4 palavras, eu vou ter um miss penalty que vai ser 1, não vou achar, mais 15, mais 1, que vai dar 17 ciclos no barramento. Então, a minha largura de banda foi buscar 16 bytes, que foi 4 palavras, cada uma de 4 bytes, em 17 ciclos, o que dá 0,94 bytes por ciclo. A outra forma que eu tenho é usar a memória com 4 bancos interleaved. Eu vou gastar 1 mais 15, mais o acesso a cada um deles, 4 vezes 1, que vai dar 20 ciclos no barramento. O que vai dar para a gente aí uma largura de banda que foi de 16 bytes, que a gente buscou, em 20 ciclos, que dá 0,8 bytes por ciclo. Então, tanto a largura de... a gente pode melhorar a largura de banda da memória, tanto utilizando memórias mais largas ou utilizando memória interleaved. A maneira de a gente armazenar os dados de forma não volátil é usar o disco rígido. Então, a gente tem um disco rígido magnético que utiliza um cabeçote que faz a leitura e escrita e rotaciona ele. Então, para armazenar o dado, a gente pode ter vários discos. Cada disco a gente divide ele em vários cilindros. O cilindro vai ter uma track e a track a gente vai ter um setor, onde a gente escreve. Então, a gente escreve no setor da track, indicada pelo cilindro e o disco. A gente pode ter vários discos. Quanto mais discos, mais memória a gente tem. Então, os setores do disco podem ser acessados. Cada setor vai armazenar, então, o ID do setor, o dado que a gente quer, e um código de correção de erro, que é o SCC, que vem do inglês Error Correcting Code, ou código de correção de erro. Ele é usado para esconder defeitos e armazenar eles. Se a gente tiver um bit errado, a gente ainda consegue detectar o bit errado ou corrigir o bit errado. E tem campos de sincronização e gaps. O acessar um setor vai envolver, então, primeiro, que a gente vai ter o atraso de fila, se tiver um outro acesso pendente. Aí ele vai buscar, então ele tem que mover a cabeçote para a posição do cilindro. Então tem que mover o disco, então tem a latência de rotação. Aí faz a leitura, vai ter a transferência de dados e tem o controle envolvido nisso aí. Então, ou seja, para fazer a leitura do disco é muito mais caro em tempo do que o processador. Então, na questão de desempenho de disco, os fabricantes vão dizer o tempo médio de busca. Tá? Geralmente eles fazem isso baseado em todas as possíveis buscas. Mas a gente consegue melhorar isso. Por quê? Porque o sistema operacional pode falar aonde armazenar os dados, ele pode fazer um agendamento da localidade, reduzindo esse tempo. E a gente pode ter um controlador inteligente no disco, que vai fazer a alocação dos setores físicos no disco. Tá? E a gente também pode ter cache no disco para antecipar acessos e evitar a busca e rotações desnecessárias. Outra forma de armazenar os dados é em memória flash. A memória flash também é não volátil e ela é feita com um semicondutor. Elas são em torno de 100 vezes a 1000 vezes mais rápidas que o disco, mas são menos energeticamente favoráveis. Tá? Porém, ela é mais cara, ela está entre disco e DRAM. Então, ela é mais cara que o disco e mais barata que a DRAM. A memória flash é o que a gente usa, por exemplo, nos cartões de memória. Tem aí mostrando os SD cards, os memory sticks, né? E também os pendrives. Então, o tipo de memória flash pode ser feita com portas NOR,
Então a gente tem uma célula de bit com uma porta nó, ele é usado para memória de instruções e sistemas embarcados. E pode usar a flash in NAND, que é uma célula que vai ter um bit guardado como uma porta NAND. Tá? Ela é densa, mas bloqueia em acesso. Ela é mais barata por gigabits. Ela é geralmente usada nos USBs, aí, nos pendrives, e mídia de armazenamento. Tá? Porém, o problema da memória flash ela tem um número limitado de usos, de acessos. Tá? Os bits se desgastam depois da ordem aí de 1000 acessos. Então, o que o pessoal faz? O pessoal geralmente tem um controle inteligente para você distribuir os bits e os acessos para tentar aumentar o tempo de vida da memória flash. Com isso, agora a gente tem o SSD, que é o Solid State Drive, ou o disco rígido que é sólido. Tá? O SSD veio a substituir alguns discos magnéticos. Tá? Ele é o tipo de memória não volátil, construído com memória flash. A vantagem dele, então, é que ele tem um tempo de acesso reduzido menor que os discos magnéticos, e ele também elimina partes móveis eletromecânicas, reduzindo vibrações, tornando-os completamente silenciosos. Outra vantagem, comparado com os discos rígidos, é que eles são menos pesados. Então, em geral, hoje em dia, nos dispositivos móveis, a gente tem SSDs. Por quê? Porque eles vibram menos, são mais silenciosos e menos pesados, que é o caso aí dos laptops. Então, agora que a gente viu a memória, a gente vai ver como que a gente faz para armazenar os dados na memória. Tá? Então, a gente viu que a gente vai guardar os dados na memória cache no processador, na memória principal e no disco rígido, ou no disco. Tá? Que pode ser um SSD também. Então, o que a gente vai guardar na memória cache? Os dados que estão mais próximos da CPU. Tá? Então, aí na figura está mostrando que a gente está tendo acesso aos dados, chamados de x e um número aí, x1, xn-1, xn, tá? E eles vão sendo alocados na memória. Tá? Quando o dado ainda não foi acessado, você tem que buscar ele. Tá? Então, antes de você ter uma referência ao dado xn, ele não está em memória. Aí você tem um acesso ao xn, você vai buscar o dado no nível da hierarquia superior para colocar na sua memória. Vai guardar ele numa posição aí. Então, na figura está mostrando antes do acesso, que está em branco, não tem o xn. Depois do acesso, a gente pega uma posição em branco e coloca o xn. E aí nós vamos ver as políticas para decidir aonde colocar o xn. Tá? Então, a gente tem que saber se o dado está presente e onde encontramos o dado. Então, para a gente saber se o dado está presente ou não, a gente tem que identificar o tipo de dado que a gente está armazenando. A gente localiza ele pelo endereço. Para saber aonde, vai ser pelo tipo de cache que a gente estiver usando, o tipo de mapeamento. Tá? Então, a localização vai ser determinada pelo endereço e a gente pode ter o primeiro tipo que a gente vai estudar, é o mapeamento direto. Então, no mapeamento direto, só vai ter uma opção aonde esse dado pode ser alocado. A gente vai pegar o endereço do bloco, vai pegar os últimos bits, vai fazer um mod, que é o operador que pega o resto, com o número de blocos na cache. Então, por exemplo, a gente pega um endereço, tá? Pega aí um endereço 00001, faz um mod com o número de blocos na cache. Se a nossa cache tiver só 8 blocos, a gente faz um mod, vai pegar um mod 8, que na verdade é a mesma coisa que pegar os 3 últimos bits, tá? Então, bloco 00001, mod 8 vai dar 001. Então, aí está mostrando a figura, o bloquinho cinza, sendo guardado no 001. Aí depois o bloco 00101, quando fizer o mod 8, vai dar 101, que vai ser guardado no bloquinho azul. Aí quando tiver um bloquinho 01001, a gente vai fazer o mod 8, vai dar 001, que é o cinzinha, que vai dar no mesmo local que o 00001. Isso ia acontecer, por quê? Porque a nossa cache é menor do que a nossa memória. Então, alguns dados da memória vão acabar sendo mapeados para o mesmo endereço da memória cache. E isso vai acontecer no mapeamento direto, porque a gente só tem um endereço.
Tá? Não, isso vai acontecer porque a gente tem menos endereços. E pode acontecer de ter a nossa cache estar vazia e ter só um mapeamento direto e vai bater. Vai dar o miss, porque o outro dado foi colocado no lugar dele. Então aí na figura, todos que estão em cinza estão caindo no mesmo endereço em todos que estão em cinza. E todos que estão em azul vão cair no mesmo endereço em todos que estão em azul. Tá? Então só um deles vai ficar na memória num dado tempo. Só um azul e só um cinza. Então o número de blocos geralmente é uma potência de 2. Tem que ser uma operação fácil de fazer. Mod, uma potência de 2 é fácil. É só pegar os bits, o número de blocos na cache. A gente vai usar os bits menos significativos como endereço. Como que a gente sabe se um bloco está armazenado na cache? A gente tem que marcar. Então a gente vai ter um bit de validade e vai ter uma tag que vai ser usado para identificar o endereço que está naquela cache. Tá? E olha só no nosso exemplo aqui. Ó. Na cache, lá tá o cinza 001. Mas o cinza 001 pode ser qualquer um dos cinzas aí. Pode ser o 00001, ou o 01001, ou o 10001 e assim por diante. Então a gente vai armazenar o endereço do bloco, tal como o dado, só os bits mais significativos do endereço. Porque os menos significativos são aqueles que estão mapeados diretos na cache. Isso vai ser o chamado PEG. E se não tiver nenhum dado no local? Então a gente vai ter um bit de validade. 1 está presente, 0 não está presente. E a gente inicializa com 0 porque não tem nada presente. Tá? Então vamos ver um exemplo. Então nossa cache vai ter 8 blocos. Vai ser uma palavra por bloco. Vamos estar usando um mapeamento direto. Estado inicial. Então na cache a gente tem o índice, que são 3 bits, já que são 8 blocos. Vai ter um bit de validade. Vai estar tudo dizendo que não está válido. A tag, que são os outros bits que vão identificar o endereço e o dado. Então está tudo vazio. Aí a gente vai ter um acesso que requer fazer uma leitura no endereço da memória. Tá? Então quando a gente fizer esse acesso, o que vai acontecer? Não tem nada na memória, cache, vai dar um miss. Então a gente vai fazer a busca e vai armazenar esse valor na nossa cache. Então, a gente pega aí que o nosso endereço, né, é o 22, que em binário é 10110. A gente faz um mod 8, ou seja, pega os 3 últimos bits, que é 110. Então, a gente vai mapear o endereço 22 para a linha 110. Então, na linha indexada por 110, a gente vai escrever o valor que está em memória. Então, a gente vai passar a ter o bit de validade como válido, yes, colocou y. Vai colocar o resto do endereço, que é os 2 primeiros bits, na tag, 10. Já que 1010 é o endereço de memória que a gente está guardando. E passa a guardar o conteúdo que está na posição de memória, que era do 10110. Certo? Tranquilo. Fácil demais. Agora é só fazer isso várias vezes. Tá? Então agora a gente faz outro acesso à memória. Agora a gente acessa a posição 26. O que está na posição 26 está na cache? Não. Então o que a gente tem que fazer? Vai dar um miss, a gente vai buscar o dado na memória principal e vai colocar na cache. Aonde? Vamos pegar o endereço em binário, 11010, e calcular. Faz o mod 8, dá 010. Então na linha 010, que é a terceira linha, a gente vai colocar esse dado. Então, na linha 010, passa a ter o conteúdo que estava no endereço 11010. Então, coloca na tag 11, com o bit de validade sendo sim, yes, y. O dado que vai estar lá vai ser o que está na memória na posição 11010. Próximo. Agora, a gente quer acessar a posição 22. Então, a gente vai olhar a cache. Como? Faz 22 em binário, que é 1010 mod 8, vai dar 110. Vai lá na linha 110, que é a sétima. O bit de validade está assim, então o dado está lá, com a tag 10. Então é o que a gente quer. Então a gente busca o dado nessa linha da cache e foi um hit. Não precisou buscar na memória principal, o tempo de acesso foi reduzido. O próximo dado que a gente quer é o 26. Eu pego o endereço em binário 11010,
faz o mod 8, dá 0, 1, 0. Aí a gente olha então aí a terceira linha. O bit de validade está Y e tem que olhar também a tag para ver se é o endereço que a gente quer. Vai bater, vai ser 1, 1, 0, 1, 0. Então o dado vai estar lá na memória cache, vai ser um hit. Próximo agora que a gente vai acessar é o 16. O 16 não está na memória. Então a gente vai pegar o endereço em binário 1, 0, 0, 0, 0, faz mod 8, vai dar 0, 0, 0, então vai dar a primeira linha. A primeira linha da cache a gente vai guardar o valor da posição 16. Então o bit de validade passa a ser yes, o Y, e a tag passa a ser os dois primeiros bits do endereço, que é 1, 0. E no campo de dados a gente coloca o conteúdo que tiver na memória na posição 16, que é 1, 0, 0, 0 em binário. Próxima posição que a gente quer é o 3. O 3 em binário é 0, 0, 1, 1. Então a gente olha na posição 0, 1, 1, não tem nada, deu um miss. Então a gente vai colocar o dado lá. Então na linha a gente coloca, na linha 0, 1, 1, a gente coloca o dado na memória, estava na memória na posição 0, 0, 0, 1, 1, com a tag 00, com o bit de validade sim, yes. Próximo dado que a gente quer é o 16. Então a gente vai fazer a consulta na linha 000. Quando a gente olha lá, o tag está 10, que vai dar 16, e o bit de validade é sim. Então o dado está na memória, cache, então a gente teve um hit. Próximo agora que a gente quer acessar é o 18. O 18 vai dar 10, 0, 10, vai dar a terceira linha. Mas tem que tomar cuidado. A terceira linha está com um dado lá que é válido. Só que não é o dado do 18, era o dado do 3. Tá? Então a gente olha a tag e vê que não é igual. Então teve um miss. E aí o que a gente faz? A gente substitui o conteúdo da linha 3. Tá? Observe que ainda tem algumas linhas em branco que não estão sendo usadas, como a segunda, quinta, sexta e oitava linha. Mas a gente substituiu o conteúdo do 3 pelo do 18. Entendidos? Como funciona mapeamento direto, memória cache? Como que é o hardware disso? Então, o hardware disso, a gente vai ter o endereçamento, tá? Que vai ter, então, os bits que a gente usa para identificar a tag, os bits que a gente usa para identificar o índice do bloco. E o byte offset, que vai depender de qual que é o tamanho do que a gente está guardando de dados. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver guardando 4 bytes, eu vou ter 2 bits, que são o byte offset. Se eu tiver 1024 blocos, isso é 2 elevado a 10. Então, eu vou ter 10 bits de índice. O resto dos endereços, ou seja, os outros 52, que é 64 menos 10 menos 2, vou identificar o resto do endereço, que vai ser a tag. Tá? Então, a nossa memória cache vai ter várias linhas, 1024 linhas. Cada linha vai ter 1 bit de validade, 52 bits de tag e os campos de dados, tá? 32 aí na figura. Para usar a cache, a gente vai ter que saber se o dado é válido ou não. Então, a gente vai ter uma end que recebe o sinal do bit de validade. E a gente também vai ter um comparador que vai comparar o dado, o endereço que a gente está usando, com a tag. O dado tem que ser igual, então tem um comparador aí. E o bit de validade tem que ser válido. Então a gente tem um comparador recebendo 52 bits da tag, comparando as duas tags. Isso tem que ser igual. Então tem que dar 1 essa comparação. E o bit de validade tem que dar 1. Então tem uma porta end que recebe os dois. Se os dois der 1, a gente tem um hit. Então está mostrando na figura aí o fio do hit. Se o hit der certo, significa que o dado que está em memória cache é o dado que a gente quer buscar. Simples, né? Então vamos ver aqui, ó. Questão do tamanho do bloco. Se eu tiver 64 blocos e 16 bytes por bloco, para qual bloco o endereço 1200 mapeia? Então primeiro a gente calcula o
bloco do endereço. Então a gente pega 1200, divide por 16 e pega a parte inteira. Então pego o chão aí, o floor, vai dar 75. Então a gente pega 75, que diz o número do bloco, né? O endereço do bloco. E a gente faz então um mod 64 para saber o número do bloco. 75 mod 64 vai dar 11. Então o endereço 1200 vai mapear para o bloco de endereço 75, que mapeia para o bloco número 11. Tá? Então a gente vai preencher aí os campos com os endereços de 1200 que vão mapear para o bloco 11. Então vamos lá. Algumas considerações sobre o tamanho do bloco. Bloco maior vai reduzir a taxa de falha. Por quê? Por causa da localidade espacial. Se eu tiver um bloco maior, eu vou buscar mais dados. E a chance de eu estar usando aqui um dado próximo do outro é maior. Então, um bloco maior deve reduzir a taxa de falha. Mas em uma cache de tamanho fixo, se a minha cache for limitada, é fixo o tamanho, quando eu tenho blocos maiores, isso implica que eu tenho menos blocos. Se eu tiver menos blocos, eu tenho mais competição por acessar aquela posição que eu ia guardar o bloco. Que foi o caso do exemplo anterior, que a gente guardou o dado no 3 e depois no 18. Então, isso aumenta a taxa de falhas, o nosso miss penalty. Tá? Então, isso pode gerar um miss penalty alto, o que vai cancelar o benefício de taxa de falhas pequenas. Tá? Então, o que a gente pode fazer aí é um early restart, você reseta o sistema, ou critical word first, para ajudar. Como é que funciona o cache miss? O que a gente vai fazer se der um miss? Se der um hit, beleza, o dado está em memória, a CPU funciona normalmente, ela busca o dado na cache, resolveu. Se não tiver na memória cache, tá? Quer dizer que a gente teve um miss. Então, em caso de falha de busca, a gente tem que parar o pipeline da CPU. A CPU vai parar o processamento. Colocar stall lá. E aí a gente vai buscar o bloco no próximo nível da nossa hierarquia de memória. Então, se a gente tem um miss na cache de instrução, a gente reinicia a busca. Se a gente tem um miss na cache de dados, a gente espera para completar o acesso ao dado. Então, vai buscar na memória principal. Se estiver na memória principal, vai buscar no disco. Ok? Entendidos? Então, por aqui eu termino a primeira parte da memória.